Curso Sempre. Inteligência em concursos. Essa aqui é muito importante, está caindo direto, presta bem atenção. A gente já falou isso aqui na área da administração. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores. Então não é ordens dos seus superiores. Essa frase aparece muito sem o legais. Sem o legais ela fica errada. Então o que tá aqui, ó, que está bem claro, uma coisa que eu já falei para vocês lá e que também está na área da administração pública. Você não deve mais obediência cega ao seu chefe. Sob o ponto de vista da ética, tá? Sob o ponto de vista da tua vida profissional lá dentro, bom, daí é outros papos, né? Depois você vai ver se você vai entrar no esquema ou não. Mas em tese, você só será ético se você se recusar a executar qualquer tipo de ordem que contraria a lei. Contrariou a lei, você não deve executar. Isso traz uma outra variável importante que vai aparecer logo a seguir. Deixa claro que para você ser ético, você precisa conhecer a lei. Que é um outro problema sério de brasileiro, né? A propósito, vocês já leram a Constituição? Inteira, tranquilo. A maioria dos brasileiros não lê, né? Então não sabe o que é certo e o que é errado. Então tá aqui, ó. Ordens legais, não esqueçam disso. Essa questão aparece no formato errado, no modelo certo e errado do CESP, tirando legais. Beleza? Então, toda e qualquer questão que diga que você tem obediência cega ao chefe, fica errado. Aqui é simples isso aqui, na primeira parte. Não tem nada para perguntar no 12. Toda ausência justificada do servidor público no seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público. Veja, desmoralização. Isso aqui só que eu queria que vocês anotassem. Da onde vem a palavra desmoralização? De moral. Então, desmoralizar o serviço público significa torná-lo imoral, né? Ou prejudicar a moral. E a segunda parte fala, anotem aí no 13, que é importante, que é o conceito de relacionamento interpessoal, tá? Que é a ideia muito concreta que se tem hoje, que a gente já falou em administração, que toda questão que falar elogiando o trabalho em equipe, você vai colocar que está certo, tá? Então, aquelas questões que falam que o individualismo está em moda, fica errado, tá? Então, mesmo que você seja uma pessoa individualista, você não deve colocar na prova que o individualismo está correto. O correto é o trabalho em equipe. Está aqui, ó. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão colabora e de todos podem receber colaboração. Tranquilo? Então, trabalho em equipe, certo. Trabalho individual, analise bem. Pode até ser, se ele associar a ideia de iniciativa, se ele colocar, por exemplo, o conceito de proatividade. O que é proatividade? Aliás, anotem essas 3 palavras que eu não passei para vocês. Importante. O profissional, isso vale para a administração e para a ética, tá? O profissional moderno, ele tem 3 atitudes profissionais. Você pode ser reativo. Então, reatividade ou reativo. Significa o quê? Significa você reagir no sentido de se mexer, né? Sair da sua zona de conforto. Quando a coisa complica, certo? Então você é uma pessoa que se empurra com a barriga o que você puder e quando não tem mais jeito, você entra no esquema. Então você é um reativo, certo? Profissional reativo. Então isso aí está fora de moda, né? O pior deles, então é uma situação pior que essa, é o resistente a mudanças. Então a pessoa resistente a mudanças, ela é burocrática, certo? É conservadora.
E ser conservador hoje é do mal. Tá? Então é importante entender isso. A gente já conversou isso aqui em outra aula, mas vamos relembrar. Tradição está fora de moda. O que está na moda é inovação. Certo? Então a questão que falar em inovação é a questão certa. Tradição está fora de moda. Tradição está associada a comodismo, a resistência à mudança. Como o mundo do século XXI é instável, você não deve ser resistente à mudança. Então, algumas questões na prova você vai resolver a partir desse entendimento. Tudo aquilo que fala em resistir à mudança, resistir à modernidade, manter a tradição, fica errado, porque a tradição hoje virou sinônimo de comodismo, de acomodação. Então, ser reativo é ruim, ser resistente à mudança é péssimo. O que é bom? O que é a resposta certa? O termo é proatividade. Pessoa proativa ou proatividade. Significa o quê? Sair na frente, tomar a iniciativa, se antecipar. Ficou claro? Então, a palavra do bem hoje é proatividade. Aonde se encontrar proatividade e o proativo, você provavelmente tem uma questão certa. Bem, dentro dessa ideia, o que acontece aqui, ó? Acontece o seguinte, ó. Desempenhar a tempo suas atribuições de cargo, funções do emprego público. Exercer com suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento. Tá vendo? Então isso aqui é o conceito de sair na frente, mudar, transformar. Tranquilo? Ou seja, ser proativo. O CESP usa muito esse conceito de proatividade, tá? É um termo que ele gosta de colocar nas questões. Então é importante você saber o significado dela. Fechou? E aqui, ó, eu coloquei entre parênteses, quem colocou a palavra honesto aqui fui eu. No texto do Código de Ética está ser probo, tá? Que chama improbidade, né? Ser probo, então, é sinônimo de ser honesto. Improbidade significa desonestidade. Um defeito muito comum no Brasil, né? Retardar qualquer prestação de contas. Isso vale para um prefeito e vale para um profissional que viaja e volta, leva 3, 4 dias para prestar contas. Tá? É antiético. Tratar cuidadosamente os usuários, isso a gente já falou. Tá? Vamos para frente. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos. Veja, ter consciência, lembra que eu falei lá no começo? Ter consciência significa o seguinte: você na tua cabeça sabe sim o que você faz que é do bem e o que é do mal. Tua consciência que diz isso. Então ninguém precisa ficar buzinando no teu ouvido o que é certo ou errado. Você tem que fazer o certo. Aí você vai dizer assim, mas ninguém faz. Bom, eu não estou falando do como é, estou falando do como seria. Sempre eu vou responder com essa... Toda vez que você me jogar na ética um exemplo concreto, eu sempre vou ter que responder assim, não estou falando como é, estou falando como seria. Como deveria ser. Aqui fala uma coisa super manjada atualmente, mas está aqui, ó. Porque isso aqui é de 1994. Não deve haver no serviço público qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político. Ou seja, o servidor público tem que atender todas as pessoas da mesma forma. Pobres, ricos, analfabetos, letrados, inteligentes, burros, grosseiros, né? Então, na área privada, a gente tem um diferencial. Quem tem dinheiro para pagar, recebe tratamento melhor do que quem não tem dinheiro, certo? É uma regra do capitalismo. Você vai em algum lugar e resolve de não pagar a gorjeta para o garçom,
aquele garçom se acha no direito também de não te dar um tratamento diferenciado. No serviço público, não. Né? Primeiro que você não deve receber gorjeta. E segundo que se deve tratar todos iguais. É ético isso. Beleza? Então, está claro que não tem privilégios, não tem autoridade que mude isso. Aqui, ó, respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Então, aqui fica bem claro que você deve hierarquia a seu chefe desde que ele não contrarie a legislação vigente. E aqui embaixo, letra I, escreve aqui, ó, Bruno e Joana, tá? Daqui é o Bruno e Joana, tá vendo? Veja como é que termina a frase. Denunciar. Atenção, ó. Resistir a todas as pressões, olha de quem? De superiores hierárquicos. Então, o teu chefe chegar lá e dizer assim, olha, tem aí uma pessoa aí que eu devo um monte de obrigação para ele e eu quero então que você abra para ele algumas informações sobre, por exemplo, uma licitação que vai ser feita. Teu chefe mandou fazer. Então não foi você que decidiu, certo? Você não pode fazer isso. Então tem que resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos. De contratantes. O que está escrito aí? Anota aí. Aqui nós estamos falando da corrupção, da propina, da bola. Porque o que um contratante faz? Ele tenta conseguir que você resolva os problemas irregularmente. Tem uma certidão que você precisa e o cara quer que você leve ele no bico. E outros que visem, outros podem ser colegas, que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência das ações morais e legais ou éticas. E atenção, porque eu coloquei em negrito e falei do Bruno e Joana. E denunciá-las. Tá? Então, embora exista uma cultura no Brasil de compadrismo, né, de companheirismo, porra, cara, não vou entregar esse sujeito, deixa que o outro entregue, eu não vou me envolver nisso. Na prova você vai colocar que o correto é denunciar. E eles colocam casos como aquele da Bruna e da Joana, uma coisa simples. Papel, tinta e impressora. Pô, nem falou que um era superior e hierárquico ao outro, os dois são iguais. Mas houve uma infração moral aí. Tá tranquilo até aqui? Bom, o que você vai ter que fazer com esse troço aqui, hein? Você vai ter que ler mais umas 2 ou 3 vezes. Numa primeira passada você não mata tudo. Daí faz um resumozinho, coloca lá numa fichinha, não sei se você trabalha assim, cada pessoa trabalha do seu jeito, mas um jeito que a gente sempre recomenda é trabalhar com uma espécie de umas fichinhas. Ou se você usa computador, um arquivo, né? Em que você tenha isso aí bem resumidinho para que na semana da prova você leia os principais itens, tá? Você não vai ler tudo na semana da prova. Você vai ler os principais itens, resumos. O bom candidato a concurso, ele vai fazendo de cada aula que ele tem, de cada 3 horas que vocês têm aqui, um resumo de meia página no máximo, que você não vai ter tempo de ler tudo na hora da prova, com os pontos chaves. Lá na semana da prova, se você pegar uma dessas fichas e você assim, cara, não lembro nada desse troço aqui, o que será que é essa besteira aqui? Aí você vai na apostila estudar aquelas 2 ou 3 páginas daquele assunto que você não lembra nada. Aqueles assuntos que você lembra, e a grande maioria deve ser isso, você vai dar uma paradinha, tá, isso aqui, aquilo, aqui, legal, se cair isso aqui eu não vou errar. Então daí o resumo tem que ser bem feito. Esse trabalho é conveniente que vocês façam sempre no final de semana, abrangendo as 5 aulas. Se você puder adiantar, melhor ainda. Por exemplo, se você resolver não ver o Jogo do Brasil hoje, fazer um resumo, mérito para você. Tem mais chance de passar no concurso. Tá? Hoje de noite, melhor ainda. Quanto mais cedo você fizer, quem conseguir encaixar a elaboração de um resumo, tem que fazer isso, hein? Um resumozinho. Porque anotar no caderno é bom,
Mas esse caderno você vai ter tempo de ver ele na semana da prova, até porque é cheio de rabisco, etc. Você vai folhear, não vai achar. Mas se você fizer fichas por assunto, colocar isso organizado, ou fizer isso no computador, abrindo uma planilha e colocando assunto a assunto, tá? Vamos supor que você não fez isso até hoje. Comece a fazer hoje. Tá? Com o tempo você pode, depois que você for fazer uma revisão de matéria, você faz as outras. É decisivo na semana da prova. Vocês vão ficar, quem já fez prova sabe disso. Na semana da prova você entra em crise. Porque você vê aquela montoeira de assunto e aí você, das duas uma, ou vai querer ver tudo e não vai dormir, e daí vai levar chumbo porque está cansado, ou você desiste. Cara, não adianta. Eu vou para a igreja, vou dar uma caprichada lá nas minhas orações, ver se Deus me ajuda a abrir minha cabeça e eu lembrar de tudo. Tá? O melhor é fazer os dois, tá? Vai na igreja e também lê as fichinhas. Se você prepara as fichinhas, até situações, tem aqui alunos que levam na pasta sua do dia a dia do trabalho umas 4, 5 fichas sempre. Acho muito bacana isso. Então, depois você pega um congestionamento, está esperando alguém, a pessoa se atrasou, etc. Você não fica ocioso, você fica ali folheando aquelas fichinhas. Pô, é aprendizado, né? Então, aqui da mesma forma, tenta fazer um resumo disso aqui, tá? Aqui, ó, no 14, tem um assunto que já caiu em prova e pode aparecer de novo. Ele tende no futuro a não ser importante, mas no momento ele é pulo do gato. É o seguinte, ó. São deveres do servidor público zelar no exercício do direito de greve. Então vamos explicar bem como é que está isso aqui, por isso que isso aqui está sendo perguntado. O que diz a Constituição de 1988? A Constituição de 1988 dá direito de greve ao servidor público. Mas atenção, lá está escrito assim, ó. O servidor público tem direito à greve segundo o disposto em lei. Então o que a Constituição diz? A Constituição diz que devia ser feita uma lei regulamentando a greve no Brasil. Bom, a Constituição já está pronta há 26 anos, tá? 26 anos, e os servidores públicos, não os servidores públicos, os sindicatos dos servidores públicos estão pressionando o Congresso para ele não emitir essa lei. Então essa lei ainda não saiu, já faz 26 anos que ela devia ter saído e não saiu, porque há interesse dos sindicatos, que também foram criados pela mesma Constituição, em não ter essa lei, porque assim eles podem fazer greve, aprontar o que eles aprontam aí, direto, etc, etc, etc. E fica o dito pelo não dito, e ninguém vai preso, e todo ano tem aquela confusão. O servidor público, né, de certa forma, apoia o sindicato, por quê? Porque isso permite que eles tenham mais força para pressionar o governo e conseguir mais aumentos. Bom, ponto. Estou falando como está a área do direito. No que se refere à ética, olha o que está escrito aqui. Tem direito à greve? Tem. A Constituição diz. Mas está escrito aqui. São deveres do servidor público zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas, atenção, da defesa da vida e da segurança coletiva. Então, falando de Polícia Federal, especificamente Polícia Federal, e ela até, de certa forma, cumpre isso. A gente vê mais problemas nas polícias civis estaduais. Tivemos agora recentemente, já tinha havido na Bahia a questão de uns 5 anos atrás, e aconteceu agora em Recife. A Polícia Civil entrou em greve, parou tudo, e o que houve lá? Grandes saques, depois os caras vieram devolver, não sei o quê, mas houve grandes saques, houve assassinato em grande quantidade, tá? Houve uns 3 dias lá de terror na região metropolitana de Recife. Consequentemente, a greve não respeitou a sua responsabilidade quanto à defesa da vida e segurança coletiva. Ok? Então, não vá lembrar na prova de ética, numa questão de ética, que o direito de greve não está regulamentado e, por consequentemente, defesa da vida e da segurança coletiva não está legislado. Aqui é um caso típico de situação em que a moral e a ética vai além da lei. Eticamente,
um servidor público deve se preocupar sim com vida e segurança coletiva ao entrar em greve. Aqui entraria também uma outra área que mata a gente a beça em greve, que é a área da saúde, né? Nós sabemos que tem muita gente que morre. O pior é que não morre na hora, né? Na área de segurança pública morre na hora, dá para contar o número de cadáveres que vão pro IML. E no caso da saúde, uma pessoa que tem lá uma consulta marcada ou uma cirurgia marcada que não é realizada vai morrer 3, 4 dias depois e ninguém fica sabendo. Não se divulga isso. Às vezes até sai uma outra historinha por aí. Mas o que nós temos aí então? A legislação não está detalhando quais são os direitos de greve do servidor público, mas o Código de Ética, e pode ser perguntado na prova, deixa bem claro que cabe ao servidor público, é dever dele, zelar pela defesa da vida e da segurança coletiva. Então essa já caiu e pode cair de novo, tranquilo? Bom, ser assíduo e frequente ao serviço, nenhum problema, tranquilo, né? Não é uma coisa perguntável. Aqui, ó, comunicar imediatamente aos seus superiores, agora é uma situação diferente. Na situação anterior, nós estávamos descrevendo uma situação em que o servidor público é pressionado pelo seu chefe. E daí ele deve denunciar seu chefe, certo? Aqui é diferente. Ele toma conhecimento de alguma coisa dentro da área de atuação dele, e aí ele deve comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público. Agora tem um detalhe, exigindo as providências cabíveis. Exigindo significa aquela velha situação que eu já falei. Eu, como servidor público, sou bem mais forte do que éramos quando nós estávamos com a Constituição anterior. Você, como servidor público, você representa a comunidade, representa a sociedade. Então você pode exigir providências. Se você vai exigir ou se estão exigindo ou não vem ao caso. Acontece que você tem esse poder. Qualquer cidadão, e isso está muito claro também na Constituição, qualquer cidadão pode exigir, não pode? Qualquer de nós podemos exigir. A Constituição atual permite isso. Imagine um servidor público. O servidor público tem que lembrar que ele é mais do que um cidadão. Ele é um cidadão que tem algum tipo de força para exigir resultados. Beleza? Manter limpo e perfeita a ordem local de trabalho, nenhum problema. Aqui tem outra importantíssima, olha lá. Participar dos movimentos e estudos que se relacionam com a melhoria do exercício de suas funções. Então, de novo, aqui fica bem claro que você não deve ser uma pessoa resistente a mudanças, tá certo? Participar dos movimentos e estudos que se relacionam à melhoria do exercício de suas funções. Então, qualquer tipo de treinamento, qualquer tipo de software novo que vai ser colocado, qualquer tipo de possibilidade que você tenha de propor mudanças no horário de atendimento, no local de atendimento, no layout de atendimento, você não deve ser uma pessoa omissa. Não pode tomar aquela posição muito comum no Brasil de dizer assim, não ganho para isso, para que eu vou dar palpite aqui? Nós temos um modelo de qualidade japonesa que trabalha com aqueles círculos de controle de qualidade. No Japão, tanto o servidor público como o servidor privado faz parte da cultura deles. Veja se isso aqui acontece no Brasil. Ficar depois do expediente em reuniões para discutir melhorias, né? São movimentos e estudos, círculo de controle de qualidade é isso, melhorias no exercício de suas funções, atenção, sem receber hora extra. Que tal? Que tal isso no Brasil? Nem pensar, né? O círculo de controle de qualidade foi trazido para cá. Eu participei, inclusive, da implantação disso aí, estava no Sebrae aí há 30 anos atrás. Não pegou. Porque um dos pontos de honra do círculo de controle de qualidade é não onerar a empresa com esforços para a melhoria do serviço. Se entende que isso é o que está escrito aqui, é ético, entendeu?
Você tem que querer contribuir para a melhoria. No Oriente, por que vocês acham que China, Japão, Coreia, etc., está indo melhor do que nós? Porque o operário lá, ele é mais atuante do que aqui. Aqui, que tal te convidarem para você fazer 2 horas extras por semana para discutir melhoria do trabalho com detalhezinho, não vai ganhar. É a tua cota de colaboração para a melhoria do mundo. Eticamente seria ótimo, fazer já fica mais difícil, né? Nós aqui no Ocidente queremos tudo remunerado. Nós que tem um probleminha aqui, nós ganhamos mal a beça também, tudo bem. Bom, mas para prova, ninguém está falando em hora extra. Aqui não está dizendo que é fora do expediente de trabalho. Está dizendo só que você deve colaborar, participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício das funções. Pô, subentende-se que aqui você vai ganhar para isso. Tem gente que não faz, né? Sempre diz assim, esse é o problema do chefe, pô. O que eu tenho que ver com isso? Ele que se dane. Ele ganha bem, ele que resolva. Eu quero ir para casa, pô. Eu já não ocupo o cargo de chefe porque não é para me incomodar. É ou não é? Esse é o modelo brasileiro. Tá? Então, atenção, se cair isso na prova, é como deveria ser de novo, né? Como é, não vale. Vocês perceberam quantas coisas tem para perguntar aqui? Baboseirazinha, né? Coisinha fácil. E aí o que acontece? A pessoa que leu isso aqui 2 vezes vai fazer ponto e se você não se dedicar a isso, você vai errar. Tá? Outra, apresentar seu trabalho com vestimentos adequados. Então eu quero só dizer uma coisa para vocês. Eu sempre dizia aqui que isso aí não ia cair em prova. Pô, isso é baboseira, o que vão perguntar isso aí? Pois bem, caiu agora, no começo desse ano, se não me engano foi no concurso do Instituto Chico Mendes, que é ligado à área do meio ambiente. A seguinte questão de ética. Tá, vou ler ela para vocês, né? Era certo ou errado. Dizia assim, que um determinado chefe cometeu infração contra a ética porque aconselhou uma sua funcionária a usar vestimentas mais adequadas para o ambiente onde trabalhava. E vinha certo ou errado. Atenção, a resposta errada. Ele não cometeu infração contra a ética ao aconselhar. Veja, ele não exigiu, ele aconselhou a sua funcionária a utilizar vestimentas mais adequadas para o cargo que ocupava. E outra coisa, ele não disse que essa vestimenta era uma vestimenta escandalosa nem nada. Ele colocou o termo funcionária. Mas pode ser, inclusive, mais adequada no sentido de segurança. Pode ou não pode? Porque quando se diz adequada, o sentido é amplo. E daí, um chefe pode fazer isso? Pode. Está aqui, ó. Apresentar seu trabalho com vestimentas adequadas. Veja, vestimentas adequadas, a gente já imagina uma mulher, né? Lógico, a maioria que errou pensou nisso. Ah, deve ser uma mulher, né? Com corpo de fora, tá, etc. Então isso aqui tá errado. Né? O chefe não pode fazer isso. Pode, tá aqui, ó, pode. Lógico. Tá entendido? Então veja como coisicas bobas que estão no código de ética. Eu induzi gente a errar essa questão nos últimos 3 anos. Porque eu disse, chegava aqui e disse, como eu já vi aqui em outros, né? Não, isso aqui não vai cair, pô, isso aqui não tem como fazer pergunta. Tem, cara, é só se souber, é só se sentar para fazer, você elabora uma armadilhazinha aí, uma pegadinha e derruba meio mundo, né? Manter-se atualizado com as instruções e normas do serviço e a legislação pertinentes ao órgão. Veja aqui, ó, aqui dá para pegar de 2 caminhos essa questão. Uma, que para você só obedecer às ordens legais do seu chefe, você tem que conhecer a lei. E outra, é aquele conceito de proatividade, né? Que você hoje tem que saber das coisas antes de dizer não. O resto é tranquilo, ó, cumprir de acordo com as normas do serviço das instruções superiores das tarefas do seu cargo. E aqui uma outra que caiu, atenção, essa caiu também no início desse ano. Por isso que eu falei para vocês, eu estou esperando algumas perguntas inteligentes aqui, porque os caras estão fuçando essa lei, tá? Essa aqui também não tinha caído, caiu agora. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem dê direito. Atenção,
A questão que caiu foi a seguinte, que uma funcionária se recusou, então, em termos éticos, uma funcionária se recusou a abrir a gaveta da sua mesa, alegando que ela era de uso exclusivo e privativo da sua vida profissional. Tá? Quer dizer, ela queria dizer que ela tinha um monte de badulaque lá dentro e que ela não tinha obrigação de abrir a gaveta, bastava ela declarar que aquela gaveta tinha coisas de uso privado. Beleza? Errado. Errado por dois motivos. Primeiro, o motivo que você deve facilitar a fiscalização. E tem um outro que nós já falamos hoje, que é o seguinte, a gaveta não é tua. A gaveta está à sua disposição. Se você guarda lá um monte de tralha que você não quer mostrar para os outros, o erro está em você ter trazido as tralhas para o seu serviço. Tralha se guarda na tua casa. Então, errada a questão, hein? Beleza? Um monte de gente, depois que eu conversei da prova com as pessoas, um monte de gente errou a questão. Porque entendeu que nós temos direito à privacidade. Ora, não temos na área pública. Na área pública, a gente acabou de dizer, nós somos um livro aberto. Gaveta fechada é erro de privacidade. Um pontinho aqui. E tem gente que errou, né? Tem gente, ninguém deixou em branco essa, né? Porque essa aqui é óbvia, né? Como é que você vai deixar uma questão branco dessa? Ou você erra ou você acerta. Então, perdeu um ponto, né? Porque era CESP e uma besteirinha. Perdeu 2.